Sejam bem-vindos à aula 3 de comportamento de compra e venda. Hoje vamos abordar alguns tópicos que se prendem com a diferença de género e com a forma como essas diferenças podem ser consideradas no processo de organização de experiências de compra. Há um conjunto de referências bibliográficas que importa reter, bem como alguns filmes cujos links apresentarei ao longo desta apresentação. Vejam, por favor, com atenção, porque efetivamente ajudam a construir um quadro de referência sobre esta temática. Uma primeira ideia fundamental prende-se com as diferenças de pensamento, de estruturação cognitiva entre homens e mulheres. Como podem ver nos dois gráficos aqui apresentados, os homens têm um pensamento mais linear. No caso das mulheres, os pensamentos, e este gráfico representa a dimensão cognitiva antes da situação de compra, tem a equação de muito mais variáveis e relações que não são tão lineares e, portanto, que apresentam um nível de complexidade superior. O mesmo se passa quando olhamos para a circulação no ponto de venda. No primeiro caso, temos o homem que vai diretamente à Gap, porque lá quer comprar as calças, e temos as mulheres que deambulam pelo centro comercial, veem outras lojas, comparam e compram eventualmente. E, portanto, há aqui diferenças muito consideráveis na perspectiva de género. Neste contexto, percebemos que as mulheres têm um estilo de compra mais relacionado e os homens um estilo de compra mais transacional, estando muito mais focados nos aspectos tangíveis do produto ou serviço. Relativamente ao envolvimento, ele varia e varia sobretudo em função da tipologia do produto. Como podemos ver neste gráfico, no caso dos produtos tecnológicos, dos produtos financeiros, há claramente um envolvimento superior dos homens quando fazem compras sozinhos. Mantendo a dimensão de representação social e dos estereótipos sociais do género, verificamos que, relativamente a tudo o que tem a ver com o lar, com o cuidado das crianças, há uma efetiva referência ao menor envolvimento masculino. Na verdade, a investigação mostra-nos que as mulheres têm poder sobre cerca de 85% de todas as compras. Quer estejamos a falar de casas, de computadores, de férias, de saúde e bem-estar, ou de automóveis, contas bancárias ou alimentação. Relativamente ao mercado automóvel, os dados são bastante interessantes. Verificamos, e os estudos mais recentes mostram-nos exatamente isso, que na compra de carros novos, eles são influenciados em cerca de 80% pelas mulheres, que gastam 200 bilhões de dólares por ano em novos carros e serviços de mecânica. Relativamente à utilização das tecnologias, verificamos também aqui a existência de diferenças interessantes entre homens e mulheres. Na verdade, e como podem ver nos dois esquemas que aqui apresento, há uma utilização diferente dos equipamentos tecnológicos, particularmente do mobile, e a valorização de diferentes aspectos também a este nível. Verifica-se, pois, que há uma utilização superior da dimensão mobile em todas as áreas da sua aplicação, exceto na utilização dos cupons, onde as mulheres fazem uma utilização superior, correspondendo a 44% dos casos. De facto, as famílias têm vindo a alterar-se e a sua organização tem vindo a alterar-se. No entanto, podemos verificar que, tendencialmente, na sociedade portuguesa, as famílias monoparentais continuam a ser femininas. Se aumentaram de uma forma exponencial entre 92 e 2013, no total, verifica-se que o aumento foi também exponencial no feminino e menos acentuado no masculino. Um outro dado que me parece muito relevante analisarmos prende-se com a estrutura etária da população portuguesa e aqui é claramente de referir que há uma predominância dos indivíduos com 65 anos ou mais quando comparado com o ano de 71, tendo havido um aumento muito importante com consequências determinantes em termos de consumo. Um dado fundamental ao qual a investigação tem chegado prende-se com esta questão do género e a forma como ela é utilizada. É muito importante referir-se que, no caso das mulheres, elas não gostam de ser vistas como as compradoras ou as donas de casa.
E, na maioria dos casos, elas não gostam da forma como são retratadas na publicidade, quando esta continua a utilizar uma perspectiva demasiadamente sexista. Estes são alguns exemplos de anúncios da década de 50, 60 e eventualmente 70, em que claramente a discriminação com base nos papéis sexuais era muitíssimo presente. Reparem no teor destes dois anúncios e do anterior também, em que efetivamente a questão dos papéis está bem determinada e, portanto, hoje ela seria impensável para nós. Mas se é verdade que não se gosta desta discriminação de papéis, é também verdade que esta questão da compra no feminino ou dos serviços no feminino não fazem muito sentido. Há aqui alguns exemplos que vos apresento de produtos ou serviços que não tiveram o sucesso esperado exatamente porque discriminavam, ainda com uma perspectiva positiva, e não foram valorizados nessa perspectiva de discriminação. Então, quando olhamos para os comportamentos, verificamos que, no caso das mulheres, há uma maior afinidade com o ato de fazer compras, o processo de seleção é um processo que é apreciado, que é valorizado, sobretudo que é muito mais longo porque experimentam mais e usufruem do tempo que passam em loja. No caso masculino, há aqui algumas diferenças importantes. Movimentam-se mais rapidamente, passam menos tempo a ver os artigos, não apreciam o processo de seleção de compras, evitam experimentar, têm imensa pressa para abandonar as lojas, portanto, querem estar menos tempo e não interagem de forma tão frequente com os funcionários ou os colaboradores do ponto de venda. É evidente que, nesta circunstância, quando analisamos os comportamentos, podemos analisá-los também em função das pessoas com que homem ou mulher estão acompanhados. E podemos ver que consumidores versus consumidoras apresentam algumas diferenças importantes. Como apresentam também diferenças importantes a forma como cada vez mais as pessoas mobilizam o seu comportamento, quer utilizando atividades offline, quer utilizando atividades online. E, na verdade, sabemos que hoje 93% das pessoas passam tempo nas redes sociais. E isto remete para um conjunto muito, muito importante de alterações em termos da forma como se comunica com estes consumidores. O Pack Underhill, que é um dos autores de referência quando pensamos em comportamento de compra e venda, dizia com muito humor que se eu fosse dono da Victoria's Secret, arranjaria um local onde as mulheres pudessem deixar os maridos como se fossem casacos. E mostra-nos exatamente o exterior de uma loja da Victoria's Secret, e uma loja também num centro comercial. Isto é uma Bershka aqui num centro comercial perto de nós. Ou assim, ou ainda assim, ou finalmente. E, portanto, isto implica que, efetivamente, é necessário criar experiências de consumo diferentes para homens e mulheres, não esquecendo que as mulheres exigem mais dos ambientes comerciais do que os homens. E não esquecendo também que temos novos segmentos populacionais, que há um envelhecimento populacional importante no contexto português e que os séniores têm estilos de vida muito diferentes daqueles que tinham há alguns anos atrás. E, portanto, todas estas dimensões têm que ser equacionadas. O mesmo quando se fala de crianças, e em Portugal nós temos 1.562.000 crianças até aos 14 anos. E estas crianças têm papéis muito importantes no processo de tomada de decisão dos pais. Elas influenciam as suas compras, quer nos produtos que lhes dizem respeito, quer nos produtos aos quais as crianças não têm qualquer tipo, ou sobre os quais não irão fazer qualquer tipo de utilização direta. Os ambientes devem ser, portanto, pensados no sentido de valorizar as suas experiências de compra e de consumo. O layout das lojas e a sua concepção não deve ser hostil às crianças.
Há vários exemplos que podemos dar: os espaços de circulação, no caso das lojas femininas, os artigos ao alcance das crianças, os espaços de entretenimento e tudo o que tem a ver com uma dimensão de experimentação que no contexto infantil leva muito à experimentação, à interação e ao toque. E neste sentido deixo-vos o terceiro desafio. Quero que desenvolvam 3 experiências para homens, mulheres e crianças, portanto, uma experiência para cada um destes grupos, uma experiência para homens, uma para mulher e uma para crianças, para 2 situações diferentes. Uma será um stand automóvel e outra uma loja de roupa. Nos 2 casos, têm que equacionar a existência de consumidores do sexo masculino, consumidoras do sexo feminino e crianças e desenhar experiências que possam ser agradáveis para uns e para outros.